Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duílio abre o jogo e fala sobre tudo que você possa imaginar. Saída de diretor confirmada, reforços, eleições organizadas, invasão de CT, coisas para acontecer, tudo a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, aquela dica, você que me conhece já sabe, você precisa ter o OneFootball. Só lá, no melhor aplicativo de futebol que existe, você assiste a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular. Entre outras ligas internacionais, além de tudo sobre o mundo da bola, sobre o mercado de transferências, sobre o teu time do coração. Basta ativar as notificações e você recebe tudo em tempo real. Não perde teu tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, para você ter o OneFootball e conseguir acessar tudo a qualquer hora, a qualquer momento, sobre tudo que tá rolando. Baixe agora o OneFootball, não custa nada, viu? E serve para qualquer celular. O presidente Duílio Monteiro Alves, enfim, resolveu falar, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira e falou sobre vários assuntos para os jornalistas presentes. Antes de eu falar sobre a entrevista coletiva do Duílio, isso também foi tema na entrevista, mas só para confirmar que nas últimas horas o Corinthians anunciou oficialmente o seu reforço, Christian Barletta, de 21 anos, contratado junto ao São Bernardo, por 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Ele que tem 21 anos e com isso vai se integrar já ao elenco. O anúncio foi muito bacana, né? Ele molequinho com a camisa do Corinthians, fazendo testes e tietando jogadores do atual elenco, né? Tem foto dele molequinho com o Cássio, pedindo autógrafo pro Renato Augusto. Muito legal. A gente vê o que o futebol consegue proporcionar. E além dessa questão lúdica, dessa questão bacana, né, de um torcedor do Corinthians realizando um sonho, a gente está diante de um grande jogador de futebol que teve grande destaque nesse Campeonato Paulista e que foi contratado agora pelo Corinthians e que precisava para reforçar o setor ofensivo. O Romero que chegou não consegue dar conta do recado e acho até que o Romero ali na frente pode... não sei se é um problema de adaptação, não sei se ele não se encaixou nessa volta, ele não desaprendeu a jogar, ele nunca foi um craque de bola, mas sempre foi um jogador que deixou lá os seus golzinhos, até essa última passagem do Jô, ele era o artilheiro da Neoquímica Arena, então assim, não sei o que está acontecendo com o Romero, mas acho que o Romero em algum momento vai poder ser útil. Nesse momento ele não está sendo e o Corinthians precisa de mais reforços, alguns pontuais ali para preencher algumas carências. Sobre reforço, então, indo já para a entrevista coletiva do Duílio, é claro que ele falou sobre isso. E eu achei interessante, teve um aspecto da coletiva que me chamou a atenção, porque o Duílio, ele usa uma tônica rechaçando a loucura por reforços. Em vários momentos ele fala sobre não fazer loucuras, sobre a sua maneira responsável de conduzir o futebol, de não conseguir trazer um substituto ao Renato Augusto, porque se sabe da dificuldade que é, do valor que é, do quão raro é um jogador como o Renato, e todos nós entendemos isso. Em determinado momento ele fala assim, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês que me ligam para tantas coisas assim, podem me ligar para... Enfim, fez uma brincadeira nesse aspecto. Então até queria ajudar o Duílio. Se você quiser deixar nos comentários aqui quem pode ser esse substituto do Renato Augusto, eu vou deixar lá na aba comunidade também essa enquete para depois fazer um vídeo aqui sobre essas sugestões. Quem deve ser o substituto do Renato Augusto? Existe esse substituto no futebol brasileiro? Tem que buscar fora? E acho que a gente tem que falar em termos viáveis, né? Não adianta a gente dizer que, sei lá, pode ser o Valverde do Real Madrid, o Jude Bellingham, que está sendo cotado no Real, mas que é do Borussia Dortmund. Não sei quem você acha que pode substituir o Renato Augusto, que tem uma característica do Renato, que pode ser um meia que o Corinthians possa contratar. Mas é aí que eu queria chegar. Em determinado momento ele fala assim, sabemos que precisamos também de um substituto para o Yuri Alberto. Demoramos tanto para ter um centroavante, hoje temos um centroavante de nome, aliás, parabéns pela convocação dele, que está na seleção e tudo mais. Ou seja, ele já não considera o Júnior Moraes, teoricamente que está no elenco, né? E até falou sobre o Júnior, que ele não conseguiu jogar, enfim, e não está conseguindo jogar mesmo, mas ele considera, ele identifica ali uma carência. Ponto positivo. Porque quando a gente fala em algumas carências, mesmo que ele rechace
altos investimentos e o Corinthians ia ao mercado loucamente, é importante o dirigente identificar que algumas situações elas precisam ser resolvidas. O substituto para o Renato, um substituto para o Yuri Alberto e alguns outros reforços pontuais, como daqui a pouco algum jogador para defesa, um eventual lateral esquerdo, embora o Matheus Bidu tenha chegado, mas a gente sabe que o Fábio Santos não vai conseguir jogar todos os jogos. Enfim, algumas pequenas posições e depois ele vai no argumento de que muitas vezes você trazendo determinados jogadores você acaba impedindo o crescimento, o surgimento de jogadores da base. Tá bem, porque ele falou que tem o Biro também para essa função, Matheus Araújo e tal, que não estão evidentemente prontos, né? O Biro sequer conseguiu jogar ainda no profissional, né? Desde que renovou o contrato. Então assim, ok, pode ser que seja um jogador super aproveitado a partir de agora, mas a gente não sabe a resposta que vão dar. E quando a gente fala em substituir Renato Augusto, é óbvio que a gente fala de um jogador muito mais pronto. No caso do Yuri Alberto, também é uma carência. Porque quando você não tem o Yuri, ou o Roger tem que fazer a de 9, que não é a dele, ele tá rendendo tão bem, jogando mais livre, ou o Romero, que já jogou de 9, mas, enfim, não tá conseguindo nem jogar na ponta, quanto mais de 9, sei lá, avançar agora o Barleta, mas que tá recém chegando, não há um substituto, um camisa 9 no elenco para fazer essa sombra, o Yuri, ou para ser um eventual substituto quando o camisa 9 não puder jogar. Mas o Duílio Monteiro Alves abriu a entrevista coletiva, bastante chateado e triste, comunicando já a saída de Roberto de Andrade. Eu vou manter aqui a minha posição, fiz um vídeo até recente, dizendo que, na minha avaliação, faltando menos de um ano aí para terminar o mandato do Duílio Monteiro Alves, não veria assim a mudança significativa, um impacto na saída de um diretor de futebol, como é o caso do Roberto de Andrade. Não morro de amores pelo Roberto, muito pelo contrário, já tivemos até embates em algumas entrevistas, discordo de várias coisas dele, não estou aqui o defendendo e nem o elogiando. Estou dizendo que, na minha avaliação, pouco importa lá, dependendo da figura como diretor de futebol, estar ou não, porque não vai mudar a filosofia de futebol. É uma filosofia de uma gestão, de um grupo político que comanda o Corinthians há muito tempo. Vocês acham realmente que vai mudar alguma coisa? Tanto que sai o Roberto de Andrade e não entra ninguém. E continua Alessandro Nunes e Duílio Monteiro Alves acumulando a função. Foi o que ele comunicou à imprensa, dizendo que tentou demovê-lo da ideia, mas que por questões familiares ele optou por entregar o cargo. Então Roberto de Andrade não é mais diretor de futebol do Corinthians. O Duílio lamentou muito essa situação, porque ele tomou essa decisão provavelmente por uma pressão muito forte, né? Inclusive com invasão de CT nos últimos dias, pedindo a saída do Roberto, e o Roberto, talvez até preservando o clube, né? E o próprio presidente optou por sair. Se isso vai melhorar significativamente o Corinthians, eu não sei. Eu duvido, porque eu não vejo diferença, sendo que o presidente continua o mesmo, o Alessandro Nunes está lá também, o executivo, o Roberto pode estar atuando sem estar efetivamente no cargo. O André Sanches, a gente sabe que tem uma participação política super importante nos bastidores. Então, honestamente, na minha avaliação, respeito o torcedor, acho que o torcedor estava, enfim, incomodado com a presença do Roberto lá, tá tudo certo, o torcedor tem direito. Eu, como jornalista, acompanhando de fora, não vejo grandes mudanças com a saída ou não do Roberto. Mas, enfim, o Duílio comunicou a saída do Roberto de Andrade e disse que não vai entrar ninguém no seu lugar, porque qualquer substituto seria encarado como algo eleitoreiro, algo político nesse ano eleitoral. Sobre o ano eleitoral, o Duílio foi questionado sobre uma possibilidade aventada no estatuto pelo Conselho de que o mandato do Duílio fosse estendido. Se ele teria saúde, o Duílio tem uma saúde um pouco mais debilitada, ele tem se ausentado algumas vezes por conta de uma inflamação intestinal, ele já teve um problema no coração recentemente. Ele é um cara que tem tido um desgaste físico muito grande assim no comando do Corinthians, dá para ver, inclusive nas entrevistas, ele tem uma certa dificuldade de se comunicar muitas vezes. Mas ele disse que é um prazer ser presidente do Corinthians, mas é óbvio que é muito desgastante. E que ele hoje, independentemente da questão política e tudo mais, que ele jamais concorreria. Então o Duílio já está descartando a possibilidade, mesmo que houvesse a possibilidade dele se manter no cargo. Ele encerraria o seu mandato
ao final deste ano. E até fez um apelo. O Duílio fez um apelo sobre essa questão política, dizendo o seguinte: um apelo à torcida, aos outros candidatos, às organizadas, a todo mundo. Pensem no Corinthians. A eleição é no final do ano. Porque isso não é exclusividade do Corinthians, tá? Muitos clubes, em anos eleitorais, eles acabam tendo uma interferência no futebol. E, inevitavelmente, isso acaba entrando no vestiário. Por quê? Porque quando você tem, especialmente quando tem a possibilidade da mudança de um mandato, né, de situação para oposição, enfim, isso causa uma instabilidade no técnico que está lá comandando o time, em alguns jogadores que estão em fim de contrato, porque você não sabe se eles vão renovar ou não, na mudança da política de futebol do clube, então os jogadores ficam instáveis. Quando há rusgas entre grupos diferentes, isso acaba gerando notícia que entra no vestiário e isso não costuma colaborar. Então o Duílio nesse aspecto tem razão. Pensem no clube, não pensem muito na questão política, no poder, enfim, que é algo comum, corriqueiro, né, dessas eleições de clubes. Enfim, o Duílio, ele... Assim, eu também não tenho nenhuma relação pessoal com o Duílio, aliás, não tenho com nenhum dirigente, mas vou dar uma visão de fora. E, de novo, respeitando muito aqui o torcedor do Corinthians, que está em peso aqui no meu canal há muito tempo. Eu tenho o maior respeito, a minha esposa é corintiana, a família da minha esposa é toda corintiana. Então você sabe o carinho e o amor que eu tenho pelo Corinthians, pela torcida do Corinthians. Eu não tenho rabo preso, eu não tenho vinculação com nenhum dirigente. Olhando de fora, eu tenho uma admiração pela conduta do Duílio, pela forma como ele administra as coisas. Se ele faz certo, se ele não faz... E algo que ele sempre fala, né? O resultado, se a bola bate na trave e entra, deu tudo certo. Se a bola bate na trave e sai, tudo errado. E é uma teoria que eu penso muito parecido com ele. O futebol é assim. Você faz tudo para dar certo, se a bola não entra, tá tudo errado. Às vezes você nem faz nada, nem muita coisa para dar certo, se a bola entrou, opa, olha que gênio. Normalmente é assim que as coisas funcionam. E eu valorizo muito o que o Duílio está fazendo em termos de administração. Segundo ele, nos próximos dias a gente vai saber mais números aí com relação ao balanço e tudo mais. E ele, segundo ele, a dívida que ainda segue alta baixou e o faturamento aumentou. Está em quase 800 milhões de reais, quase 1 bilhão, né? A gente está falando de um clube que está faturando realmente muito e que está finalmente capitalizando aquilo que pode com o seu devido tamanho. O Corinthians tem capacidade para faturar mais de 1 bilhão de reais e nessa concorrência, aí, nessa disputa receita versus despesas, poder ter mais poder de fogo. Corinthians e Flamengo são os clubes que poderiam estar num patamar elevadíssimo. O Flamengo já alcançou isso. O Corinthians, por conta da dívida, por conta do estádio, está patinando um pouco, mas pode chegar nesse rumo. E o Duílio ele até lembrou, tá saindo notícias aí que eu posso ser o primeiro presidente a não conquistar títulos em 20, 35, 50 anos, sei lá quanto tempo, 35 anos, né? Ele pode ser o primeiro presidente a ficar sem títulos nesse período. Ele disse que não importa, que o título dele é entregar uma gestão responsável, que ele prefere ser lembrado lá na frente como um presidente responsável, que não fez loucuras e que organizou o clube com governança, com compliance, com gestão, com organização financeira. Eu respeito muito isso, embora para o torcedor isso não seja simpático, né? Quando você fala para o torcedor, olha, torcedor, eu não vim aqui necessariamente para ganhar títulos, eu vim para organizar o clube, o torcedor não quer saber disso. Ele não quer... Isso não consola o torcedor que vai para um derby, por exemplo, e perde o jogo. Ah, não, mas as finanças estão em dia. Que se exploda. Eu quero saber de ganhar do meu rival. Eu sei como é. Como torcedor, eu entendo muito o torcedor do Corinthians nesse aspecto. Mas eu aqui, como jornalista, fazendo a minha análise, acho louvável isso. E não quer dizer que o Corinthians não possa disputar títulos. Eu acho que se ele tem essa prioridade, eu acho bacana. Eu acho bacana, valorizo, porque o Corinthians talvez colha frutos lá na frente. A gente ainda não sabe o que esse Corinthians organizado pode ser capaz. E o time me parece muito interessante mesmo, eu concordo com ele, pode disputar títulos, com algumas carências a serem resolvidas, com algumas pendências para serem resolvidas. Bom, acho que esse é o resumo
da entrevista do Duílio, que falou também sobre outras coisas, sobre renovação de jogadores, do Bruno Mendes, que o empresário dele está chegando para resolver isso, do Balbuena, que ele tem até o meio do ano, mas informação de bastidor que eu tenho é que o Balbuena não vai permanecer, mas vai por uma vontade do clube. Sobre o Luan, ele também foi questionado, disse que prefere olhar para frente, mas que o Luan está aí, tem contrato, e que depende muito mais dele do que do Corinthians. Então, vai ao encontro daquilo que a gente já sabia. Se o Luan se dedicar, se o Luan quiser realmente e o Lázaro entender que ele pode ser uma peça importante para o elenco, ele vai ser reintegrado. Depende do Luan, especificamente. Porque ele tem contrato, não tem proposta, nenhum clube se interessou, o Luan não quer ir para outro lugar, então tá aí, tá recebendo salário, pode jogar. Mais ou menos nas entrelinhas é isso, e o Duílio também não vai depreciar um patrimônio do clube. Enfim, diz que ele tem um último ano de contrato, está aqui, se ele quiser pode ser utilizado. Foram algumas questões abordadas, ou a maioria delas, né, nessa entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves. O que vocês acharam? Eu sei que o torcedor está machucado com a eliminação, com algumas situações políticas e tudo mais. Duílio ficou muito chateado, segundo ele, né, com a invasão no CT também, porque ainda mais um clube que, e aí realmente eu também tenho essa opinião, normalmente abre as portas, né, para as organizadas. Aquilo ali pegou de surpresa o dirigente, que tinha combinado uma reunião no Parque São Jorge e de repente os caras invadem o CT porque queriam ficar cara a cara com os jogadores, né. Duílio se sentiu bem traído nesse aspecto, bem chateado. O caso está na polícia, enfim, com outros desdobramentos. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas foi para resumir a entrevista do Duílio. O que vocês acharam? Agora eu quero ouvi-los. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!